Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não podíamos ter palavras mais oportunas para o momento em que nós vivemos, um momento de pandemia, de um verdadeiro luto coletivo, de insegurança, de paralisação, do que estas palavras, que são um verdadeiro ministério consolador de Jesus para com seus discípulos. Tenham fé. Vocês creem em Deus? Creiam em mim também. Jesus, então, pronuncia palavras que são maravilhosas e que nos enchem de esperança, porque ele diz que vai preparar um lugar para estar conosco, para que nós estejamos com ele. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. A palavra de Jesus que nos diz que tudo tem um sentido, um significado, e que tudo caminha para a realização de um desígnio amoroso de Deus. Consolações são uma necessidade na nossa vida. Nós convivemos o tempo todo com as nossas confusões, como diz Jesus, com as nossas perturbações. Não se perturbe o vosso coração. E nós, então, precisamos ter sempre palavras de consolação. Se nós não conseguimos eliminar ou resolver os problemas, nós precisamos de palavras de incentivo para continuar e para vencer, para realizar a missão, superando cada obstáculo, cada tristeza e cada dificuldade. E Jesus se apresenta, então, como o Consolador. Embora ele, nesta passagem, nesse trecho, ele esteja muito mais preparando os discípulos para o Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, mas aqui as próprias palavras de Jesus já são palavras de consolação. Precisamos tanto dessas palavras. E precisamos aprender a dar estas palavras aos outros. A palavra mais oportuna, que é aquela que, além de não colocar mais peso no ombro do nosso irmão, pode representar um auxílio necessário, útil, para que a pessoa supere aquele momento. Eu não tenho poder de resolver o problema dela, o problema do meu irmão, da minha irmã, mas eu tenho a capacidade de dizer que eu estou junto e de dizer para que ele ou ela não desanime. E ao final deste evangelho, nós encontramos a expressão de uma verdadeira oração diante do mistério. Tomé, nós não sabemos para onde vais. Nós não entendemos nada. Ficamos confusos diante da nossa vida.
E nesta oração, então, se diz: nós não sabemos o caminho, como podemos conhecer o caminho? Eu não sei o que eu devo fazer em cada momento. E Jesus, então, pede que se olhe para ele. Eu sou o caminho. Em Jesus, no seu ministério e na sua vida, naquilo que nós conhecemos dele e na nossa relação íntima e espiritual com ele, nós encontramos exatamente o que devemos fazer, como devemos passar cada momento. Ele é, além de ser para nós um destino, porque em outra passagem ele diz: ninguém vem a mim se meu Pai não o atrair. Então meu Pai traz as pessoas para mim, mas aqui ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém vem a mim senão pelo Pai, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tal a união íntima entre o Pai e o Filho. Mas para nós que caminhamos neste mundo, para nós que estamos confusos e com o coração perturbado, o nosso olhar deve se voltar para Jesus, para a sua vida, sua palavra, suas ações e para a sua presença viva e atuante na nossa história através da nossa fé. Rezemos. Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação, fazei que possamos viver por vossa graça e encontrar em vós a felicidade eterna, pois nos remistes com o sangue do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.